Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Esse é mais um vídeo com aquelas grandes obras literárias brasileiras. Sim, aquelas que são clássicas, aquelas que são obrigatórias em alguns vestibulares. Inclusive, essa que a gente vai trabalhar hoje é obrigatória em vestibular deste ano. Então, você já sabe, né? Essa aula aqui serve tanto para você que vai prestar este vestibular, quanto alguns colégios, a professora faz lá uma prova do livro, ela pede para os alunos lerem um livro e depois vocês têm que fazer uma prova. Se esse é o seu caso, então essa aula também serve para você. E terceiro caso, olha só, você gostaria de elaborar uma redação sobre desigualdade social, sobre preconceito racial, sobre liberdade de expressão, então já sabe. Essa obra também baseada em fatos reais, né, dá muito mais credibilidade para a sua redação. Ela também pode e deve ser utilizada por você. Então, papel e caneta na mão, cola o olho aqui que você vai sair da minha aula prontíssimo para a prova, para a redação, seja para o que for. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, então deixa eu te explicar como que funciona. Se não é, você já sabe que a nossa aula é super organizada, né? Então, olha só, eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Primeiro, a gente vai falar daqueles aspectos técnicos. Sabe quando a professora quer saber qual que é o foco narrativo, quando que a obra foi publicada, qual que é o estilo de época? Será que essa obra aqui ela é parnasianismo, simbolismo, classicismo? Então, primeira parte da aula eu vou tratar essas questões mais técnicas da literatura, combinado? Segunda parte da aula, que é a maior parte da nossa aula, é a história, é o enredo. Afinal de contas, professor, eu preciso sair dessa aula daqui sabendo quais são os personagens mais importantes, quais são os conflitos, os desenlaces, como que a história começou, como que foi o meio, como que foi o fim. Eu preciso sair daqui com esse roteiro. Perfeito, é a nossa segunda parte da aula, tá bom? E por último, eu vou fazer aquela análise, né? Afinal de contas, qual é a moral do livro? Qual é a mensagem do livro? Quais são questões que o livro quer trazer para a reflexão? Como eu te falei, será que é uma questão de desigualdade social, de preconceito, de escravatura, de sistema escravocrata, liberdade de expressão? O que afinal de contas, esse livro quer trazer para análise, tá bom? Que é aqui que você, dentro da sua redação, pode trabalhar o tema. Bom, então nós vamos dividir a aula nessas 3 etapas. Preparei papel e caneta que agora eu vou começar a primeira etapa, tá? Anote aí então. O livro chamado Úrsula, em primeira instância, ele foi publicado como folhetins. Sabe, existiu durante um período, principalmente ali século XIX, século XX, que esses livros eles eram publicados em partes, sabe? Cada crônica, cada historinha, era uma semana, 2 semanas ali nos jornais, nesses folhetins, ok? Então, primeiro ele foi publicado no folhetim, depois foi feito um juntamento, uma união, uma catalogação desses capítulos. Bom, quando ele foi publicado pela primeira vez, a Maria Firmino dos Reis, que é a nossa autora, ela não assinou com o nome dela, olha que interessante, isso nunca aconteceu, né? Ela assinou como uma maranhense. Aqui a gente tem 2 questões para analisar, tá? Primeira, a questão de cadê a identidade dessa escritora? Por que ela não coloca o nome dela? Por que essa identidade dela não está às claras? O que acontece dentro dessa sociedade, desse ambiente que ela não consegue se expressar ou não consegue formar a sua identidade? Essa identidade dela não é validada, entende aqui? Segundo ponto, é porque havia uma forte repressão do governo com todos aqueles escritores que queriam ali dentro das suas obras, dentro dos seus livros, denunciarem, falar mal, criticar qualquer situação ali do cotidiano, seja social, econômico, cultural, político, que, digamos, estava em desacordo com uma harmonia social, entende? Digamos, uma repressão, ok? Então, a gente tem 2 pontos aqui. Bom, voltando ao nosso raciocínio. A obra ela foi publicada em 1876, antes da abolição da escravatura, então esse é o período que ela foi publicada, esse é o ano de publicação. O local ali da obra passa bastante sobre a ilha de São Luís do Maranhão, exatamente. O foco narrativo é terceira pessoa, eu tô contando a história de alguém, tá? Então é a Maria Firmino contando a história de alguns personagens e esse foco narrativo é o terceira pessoa onisciente. Lembra o que era o onisciente? É aquele foco narrativo que ele sabe tudo.
ele sabe os aspectos psicológicos, comportamentais, quando dentro da obra ele vai fazendo bastante observações sobre o modo de pensar desses personagens e a gente consegue desenhar eles claramente na nossa imaginação, tá? E por último, não menos importante, o estilo de época é o romantismo. Mais especificamente, anote aí, passe marca-texto, anote de caneta vermelha, preste atenção nisso. O romantismo ele foi dividido em várias fases, tá? E aqui a gente está na fase do ultra-romantismo. Você vai perceber que tem ali uma idealização da mulher, uma idealização do amor, que é uma característica muito forte no romantismo. E o ultra-romantismo é onde isso é muito mais explorado, sabe? Aquele romance ali que tem um fundo cor-de-rosa é exatamente isso, tá? Bom, dados os aspectos técnicos, primeiro, observação. Essa é a primeira obra escrita no Brasil, o primeiro livro escrito no Brasil por uma mulher e mestiça. Ela era filha de um negro com uma branca, tá? Então ela era mestiça e uma obra abolicionista. Ela publicou esse livro, ela escreveu antes do Castro Alves começar a falar sobre navio negreiro, sobre a questão da escravocrata, né? Então é a primeira obra que veio falando sobre isso. Tome nota aí também, você vai perceber que em alguns momentos as cidades, as regiões, os nomes de algumas pessoas, eles não serão mencionados. Porque, obviamente, ela sofria ali, né, uma represália, todos esses escritores, tá? Sofriam uma represália, sabe? Uma pressão do governo, se caso eles denunciassem. Então, a gente vai ver bastante isso. Ela vai falar Fernando de P, Luísa B, na cidade D, vai colocar 3 pontinhos como reticências, ou seja, você vai perceber que a identidade das pessoas ou dos locais serão resguardados porque ela teria receio de falar, mencionar, denunciar e ela sofrer alguma repressão. Eu sempre menciono que a gente, entendendo do criador, a gente consegue entender da criatura, sabe? Entendendo do escritor, eu consigo entender do livro mais claramente, porque afinal de contas, naquele livro vai ter bastante impressão, vai ter o olhar, vai ter a identidade, né? O ponto de vista desse escritor. Então, antes da gente entrar na segunda parte, que é a história, o enredo, deixa eu te dar umas informações aqui sobre a Marina para você entender um pouco sobre essa obra melhor, tá? Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em 1825 em São Luís do Maranhão e faleceu em 1917, um município também, Guimarães, lá em Maranhão. Ela era autodidata, é isso aí. Ela estudou ali só até o segundo, terceiro ano do ensino fundamental, segunda, terceira série, né, alfabetização básica, e o restante ali da vida dela, ela foi, digamos, pesquisando, ela mesma procurando se alfabetizar e lendo. Ela era mestiça. E olha que interessante, ela foi uma das primeiras a formar salas de aula, isso aí, de 1847 até 1881, ela formou salas de aula e ministrava e alfabetizava as pessoas ali, as crianças, os adultos da região. Era chamada de salas de aula mista, porque tinha branco, indígena, negro, escravo, mestiço, tinha indivíduos, tinha seres humanos, independente da sua condição, entende? E outro ponto aqui também muito interessante é que logo que o livro dela foi publicado ali, ela teve até uma aceitação, mas passou ali 2 anos, ela caiu em esquecimento. Só depois de 150 anos, pessoal, olha como a gente fala da literatura no Brasil, né? Em 1975 é que o livro dela foi republicado pelo Horácio de Almeida, que era um grande letrado da época, né? E ele achou super interessante aí o fato de ela ser precursora nisso. Inclusive é por isso que ela está sendo uma obra obrigatória no vestibular. Tome nota disso daí, porque vai cair alguma questão sobre isso. Ela é a primeira mulher a falar sobre a questão da escravocrata, a questão do abolicionismo. Você vai perceber que ela vai falar bastante do ser humano, independente ali da condição política dele, entende? Da condição social dele. Bom, então agora vamos para a nossa história, vamos para o nosso enredo, tá? Eu primeiro vou te falar um pouquinho sobre os personagens principais e algumas características dele para você entender qual papel ele desempenha dentro desse enredo, vai ficar mais fácil. A Úrsula, ela é a nossa heroína romântica, tá? Ela nasceu no campo, ela é mestiça, a mãe dela sofre de paralisia e ela cuida da mãe dela. Então você percebe ali que é uma figura feminina do campo, super romântica e que é acolhedora, cuida do outro, né? É graciosa, ela tem uma amizade com Túlio. Túlio é um escravo ali daquela casa, daquela região, mas Túlio menciona assim, em algumas páginas do livro
que ele é um homem muito sofrido, mas não é amargo. Fala bastante do coração do Túlio. Embora ele seja o escravo que sofre bastante ali, ele vai ter grande apreço pela família, grande apreço pelas relações. E olha, ele não é nada apaixonado pela Úrsula não, tá? É uma relação mesmo ali de amizade. Vai surgir Tancredo também. Inclusive, em algumas páginas, a Marina, ela aproxima a personalidade de Tancredo com Túlio. Túlio é o escravo e Tancredo, ele faz parte da elite, é um homem branco. O pai dele tem grandes posses de terras, mas ele é contra a escravidão. Ele, inclusive, já deu cartas de alforria para alguns escravos da região dele. Vai surgir também a Luísa B., que é a mãe da nossa personagem principal, da Úrsula, é paralítica. Vai surgir o Comendador Fernando de P. O Comendador Fernando de P, ele é o irmão da Luísa B. Ele é apaixonadaço na irmã, mas assim, é questão mesmo de irmandade ali, de afeto. Ele protege a irmã, ele tem um grande apreço por ela. Ele não casou, ele faz aquele papel do homem branco, colonizador, elite, vingativo, ambicioso. Ele faz esse papel, digamos assim, mais ríspido, tá? Vai surgir também a Susana. Em várias páginas do livro, a Susana, ela vem falando, ela é uma escrava, tá? Que veio da África. Vai surgir várias páginas falando da Susana, como que ela conta a sua narrativa. Ela comenta que ela tinha uma filha, ela era apaixonada por essa filha lá na África, que ela foi separada dessa filha quando ela veio para o Brasil, no navio negreiro. Ela conta em várias páginas do livro que vários negros morriam dentro desses navios, que eles eram jogados ao mar. Inclusive, dá uma googada aí, tem alguns textos que falam até que tantas pessoas eram jogadas ao mar que em determinado momento esse mar aí, quando ele estava meio sem arrefecimento, né, que a maré estava baixa, ele ficava vermelho. Castro Alves também já falava isso nos seus poemas. Bom, e depois vem o Antero. O Antero, pessoal, ele é também um escravo, ele já é um idoso e ele é um beberrão. Várias partes do livro também comenta que vários momentos que ele tá, porque ele é sozinho, ele não tem filho, ele não tem família, ele não tem grandes afetos ali, grandes amizades. Então, nos momentos que ele está, sabe, ali mais pensativo, ele se afoga na bebida. Digamos que o livro coloca bastante isso pra gente, que acaba sendo uma fuga para ele. Bom, o nosso enredo, o livro, ele inicia dessa forma. O Tancredo, que é aquele homem colonizador da elite, grandes posses, ele está lá em sua missão na mata. Em determinado momento ele sofre ali um acidente com o cavalo dele, e quem vai encontrar ele na mata? O Túlio. Lembra que o Túlio era aquele de coração bom? Independente se é um homem branco ou negro, é isso que ela coloca pra gente também. O Túlio, vendo aquele homem, ela não colocou vendo Tancredo, vendo o grande proprietário de terra, enfim, vendo aquele homem, ele vai, colabora com ele, traz ele pra fazenda. Onde que era a fazenda? Da casa da Úrsula. Úrsula e Túlio começam a cuidar de Tancredo, ele fica alguns dias ali até se restabelecer. Quando ele se restabelece, ele fica tão grato por Túlio que ele dá uma carta de alforria, né? Nesse período, pessoal, a carta de alforria, ela valia alguns mil réis, né? E ela tinha esse valor e só quem podia pagar isso daí eram os grandes proprietários de terra. Bom, enfim, ele deu essa carta de alforria pro Túlio, liberando ele, né, da escravatura, como forma de agradecimento, e já começou ali uma certa relação com a Úrsula, né? No cuidado no dia a dia, a Úrsula foi se aproximando dele e os dois ali você vai perceber que vai ter um romance mais pra frente. Tancredo se restabelece, ele tem que continuar a missão dele, certo? Ele vai continuar a missão dele, mas ele já está, digamos ali, envolvido com a Úrsula. Tanto que no final ali da despedida, né, a Úrsula conversando com ele conversando com ela acaba deixando ali meio às claras que ela já está meio interessada nele, ou ligada com ele. E Tancredo, vendo aquilo, a Úrsula, como eu te falei, né, digamos, as heroínas, elas eram colocadas como brancas, magras, bonitas, educadas, enfim, né? É a ideia da idealização da mulher dentro do romantismo, tá? E então, Tancredo, vendo aquela mulher ali, ele acabou, digamos, sabe, se envolvendo com ela. Eles começam a conversar naquela despedida e ele narra a vida dele. Aí eu vou parar aqui um pouquinho para falar sobre a narração da vida de Tancredo, que vai também desenrolar alguns fatos históricos pra gente. É mais ou menos assim, ó. Tancredo morava com seus pais, né, grandes proprietários de terra, e tinha Adelaide, que era uma criada ali da casa, né, era uma espécie de empregada. Ela era mestiça, ela não era negra.
A mãe de Tancredo já estava quase nas últimas, ela já vinha bem doente aos poucos, tá? E o pai de Tancredo, ele queria que o filho fosse estudar fora. Nesse período, tome nota aí, século XVIII, século XIX, os grandes proprietários de terra mandavam os seus filhos estudar na Europa, principalmente em Portugal, na faculdade de Lisboa, enfim, porque aqui no Brasil a gente não tinha grandes tradições de educação, certo? Voltando ao raciocínio. E Tancredo não queria sair do Brasil, ele gostava daquilo que ele fazia. Bom, Adelaide estava sendo, digamos ali, encaminhada pela mãe do Tancredo para casar com ele. Eles até que se gostavam, mas rolava mais da parte do Tancredo, da Adelaide não, já vou te explicar por quê. Teve um conflito, uma discussão entre o pai do Tancredo e ele. O Tancredo entendendo que ele estava querendo, né, se relacionar e casar com a Adelaide e o pai não queria. Depois de um tempo, Tancredo, sabe, passa-se alguns meses, alguns anos, Tancredo chega em casa, a mãe está lá muito doente no quarto e quando ele vê, a Adelaide está, digamos, junto ali com o pai dele, numa certa proximidade fora do normal, ele já começa a perceber. A mãe dele falece com o tempo e a Adelaide se casa com o pai dele. Ele, digamos, o Tancredo ele fica muito tempo viajando em suas missões, né? Quando ele volta, ele vai questionar a Adelaide por que ela tá tomando conta da casa, por que ela tá no lugar da mãe dele, e a Adelaide fala pra ele, ó, respeite agora a esposa do seu pai. Bom, quando ele vê aquilo, ele fica muito nervoso, muito pé da vida, ele vai lá, discute com o pai dele e ele sai fora de casa, tudo bem? Bom, e é nessas missões aí que ele acaba encontrando a Úrsula. Ele conta essa narrativa, tô voltando agora, tá? Vem aqui pro nosso flashback. Ele termina de contar isso para Úrsula e ele volta para a missão. Só que ele fala, olha, eu volto, fica aí que eu retorno, eu vou fazer meu trabalho e eu preciso retornar aqui para te ver novamente. Aí eu venho agora para alguns outros personagens que vão aparecer. Bom, a Luísa B, a mãe da Úrsula, ela já começa a ficar mais doente, começa a se adoentar. A Susana, que é essa escrava que trabalha lá na casa, lembra aquela que acaba simbolizando a diáspora desses negros africanos para cá, ela que faz esse papel de simbolizar isso, digamos que ela defende e acaba cuidando muito ali da Úrsula, enquanto a mãe dela vai se desfalecendo aos poucos, tá? Num desses dias a Úrsula tá lá caminhando, né, pela floresta, enfim, coloca o nome do amado numa árvore, entalha, né, escreve ali numa árvore e ela acaba encontrando quem? Fernando de P. Lembra que eu te comentei que aqui em alguns momentos, Luísa B, Fernando de P, algumas cidades, alguns municípios, eles não vão mencionar nome, né, tanto de local quanto de pessoas, com medo de alguma certa represália. Então, aqui surge o Fernando de P. Quem é Fernando de P? Ele é irmão da Luísa de B, ou seja, ele é tio da Úrsula, só que ele não conhece a Úrsula, porque ele se afastou muito da irmã dele. O Fernando de P, ele não gostava do marido da Luísa B, tá? E digamos ali que ele se afastou da família. Bom, ele encontra a Úrsula lá, ele acaba se apaixonando por ela. Normalmente essas mocinhas aí, elas acabam sempre atraindo, né? Ela acaba sendo, digamos, o amor platônico de uns e o foco do enredo de outros, né? Ele acaba se apaixonando por ela, ele vai até a casa com ela muito ressabiada, né, muito, digamos, irritada com aquela presença daquele homem que ela nem conhecia direito, ela não sabia que ele era o tio dela. Quando ele chega à casa da Úrsula, ele encontra a Luísa B, a irmã dele, eles conversam, na verdade eles acabam discutindo, porque eles sempre tiveram ideias bastante diferentes. A mãe da Úrsula, a Luísa B, lembra que ela já estava lá muito fraquinha, muito adoentada? Digamos que naquela intempérie, naquele nervosismo, ela acaba passando mal, ela acaba piorando a saúde ainda. Depois de algumas páginas ela falece, né? Por conta também desse nervosismo aí. E o comendador agora se aproveita dessa questão que a Luísa B não consegue estar muito próxima ali da Úrsula, ele acaba investindo muito mais na Úrsula. Digamos que várias vezes ele acaba acompanhando ela durante a caminhada dela na mata, né, durante a região que ela tá ali. Ele influencia ela e fica, digamos, pressionando para que ela vá morar com ele assim que a Luísa falecer. Quem acaba fazendo um papel aí de ser a defensora, digamos, a mãe ali de segundo plano da Úrsula é a Susana, lembra aquela escrava? Bom, ele também acaba pegando uma discussão muito grande com a Susana, porque ele percebe que a Susana tá tentando afastar dele, enfim. A mãe da Úrsula falece.
A Úrsula vai para casa do comendador, né? Digamos que é o tio dela, não tem nenhuma outra família, enfim, não tem quem cuide dela. Ela vai para casa do comendador. O comendador diariamente insistindo com ela e ela, digamos, ela não queria ficar com ele, né? Ela estava apaixonada pelo Tancredo. Tancredo retorna, se encontra com Úrsula, ele aproveita e tem uma ideia de esconder ela ali num convento, vai lá, esconde ela, só que obviamente os capangas ali, o pessoal da fazenda viu toda essa movimentação e comentou pro comendador. O comendador começa uma caça atrás aí do Tancredo para matá-lo, né? Ele sabe que os dois estão programando para se casar. E aí, olha só como que ele é vingativo. Ele não quer matar ali, digamos, o Tancredo antes do casamento. Ele quer no dia do casamento. Isso aí. No dia do casamento, está lá a Úrsula saindo do convento, o Tancredo esperando ela, enfim. E ele acaba apunhalando o Tancredo ali durante um período na mata. Tancredo falece. A Úrsula, quando sabe daquilo, ela quase enlouquece. Afinal de contas, ela sabia já, digamos, da vingança, digamos, do sentimento, desse estilo vingativo do tio dela. O tio dela volta de novo com ela para casa dele. Aqui também tem uma denúncia social muito grande desse período, né? A gente sabe que durante um período aí do Brasil colônia havia bastante essa questão de incesto, né? De relacionamento mesmo, de casamento entre as famílias. Muitas vezes para isso ficar com posse, mas também muitas vezes por uma sociedade mais patriarcal, certo? Bom, voltando ao raciocínio. Então, ele leva a Úrsula para casa dele. Ela acaba se adoentando. A Úrsula, assim, em determinados capítulos, tem dia que ela tá quase desfalecida, tem dia que ela tá enlouquecendo, tem dia que ela sorri, conversa com ele, mas já é nos devaneios, porque ela já não tá mais em si. Bom, e nesse período, você percebe que ao longo também, assim, nos últimos capítulos, esse comendador, ele vai, sabe, existe sempre um remorso dentro de alguns vilões, né? O comendador, ele vai mudando seu comportamento como se fosse ali um remorso. Poxa, sabia então que eu não ia conseguir ter o amor dela pra mim. Sabia que essa convivência ia ser muito difícil aqui se eu precisasse, digamos assim, castrá-la, né, de viver ali o romance dela. E é isso que acontece. Ele acaba tendo um remorso. Ele tem um momento aí, agora tem uma influência bastante da igreja, tá? Ele procura um padre, ele vai procurar se aconselhar o que ele pode fazer, ele sente que ele perdeu a coisa mais valiosa que ele podia ter, que era o amor dela, ele não soube conquistar o amor dela. Aos poucos, Úrsula vai enlouquecendo, não passa algumas páginas, ela falece. E o que acontece com o nosso comendador? Isso sempre ocorre em alguns romances, tá? Esse vilão aí, ele acaba tendo um remorso e ele muda muito a personalidade nos últimos capítulos. É como se tivesse uma redenção, sabe? Um perdão, uma busca pelo perdão. Bom, essa é uma característica do romantismo. Ele também coloca que até mesmo os vilões, muitas vezes, eles têm aí uma reviravolta dentro da sua história. O que acontece? Ele se direciona para aquele convento onde a Úrsula ficou, lembra? E aí ele quer estudar agora, ele quer se tornar um frei, ele quer se tornar um estudioso da teologia, tanto que nos últimos capítulos já está chamando ele de Frei. Frei Fernando de P. E ele acaba meio também devaneando nos últimos, ele enlouquece. Em alguns diálogos ele está conversando com ela, pedindo perdão. Em alguns diálogos ele está perguntando para Deus se ele vai para o céu ou para o inferno. Aqui, tome nota, tem uma influência da igreja. A gente sabe que a igreja ela fez um papel muito interessante aí na catequese, né? A gente teve a missão jesuítica, a gente teve a Companhia de Jesus. Então o fato de ela catequizar tanto os negros quanto os indígenas colaborou para que essa doutrinação dessas pessoas soassem, né, se direcionassem de forma mais amena, porque afinal de contas, quando você direciona uma ideologia, fica mais fácil de dominar essa população. Faz sentido aí? Então, ele procurava essa igreja e esse padre, agora, como ele estava numa redenção, numa espécie de redenção, para ele saber se ele ia para o céu ou para o inferno, para ele saber se ele estava ali sendo perdoado, se tinha como ele buscar um revigoramento. Por isso que ele foi buscar estudar teologia, enfim. Ele também falece devaneando e aqui fecha a história. Para você que vai colocar isso dentro de uma redação, análise da história agora. Eu tenho alguns pontos para mencionar para ti.
a influência da igreja no pensamento, no modus operandi dessas pessoas. Você percebe aqui que o comendador, aquele vilão, de uma hora para outra, por conta do amor dele que ele não teve ali, ele acaba entrando nessa ideia de dicotomia, né, de céu e inferno, de ele estar errado, de ele estar certo, de ele buscar o perdão, de ele se ver como um vilão, entende aqui? Então, primeiro, a influência da igreja no pensamento dessa sociedade. Segundo, a repressão do governo, como eu te falei, algumas regiões, algumas identidades de pessoas, elas não foram mencionadas no livro. Então, aqui a repressão que esses escritores sabiam que eles poderiam sofrer nesse período. Terceiro, cada negro aqui, ele tinha um papel, uma simbologia. A Susana, ela representava aqueles negros africanos que vieram para o Brasil, né? O sofrimento deles, que eles se separaram da família, que eles viram todo aquele cenário caótico no navio negreiro. O Antero, ele representava a África. É aquela África velha, que agora ela só serve, digamos, para alforria da Europa ou da América, que agora ela só serve, ela só é utilizada quando tem alguma ideia de levantar alguma bandeira, né? Mas que ela, digamos, já está de lado, sabe? Ninguém precisa mais dela. O Túlio, ele representa aquele escravo, aquele negro que, antes de tudo, ele é um ser humano. Lembra que eu te falei que ele era um homem sofrido, mas de coração bom, que não tinha um coração amargo? Ele se identificou muito com Túlio, porque ambos, embora estivessem, né, cada um representando um lado dentro da sociedade, seja o Túlio representando a sociedade escravocrata e o Tancredo representando essa sociedade colonial, ambos eles se identificavam, eles tinham pontos ali de identificação, que era o quê? O coração bom. Tem vários momentos assim que você está lendo o livro e ele coloca pensamentos do Tancredo, pensamentos do Túlio, sobre como eles achavam aquele funcionamento daquela sociedade errada. Bom, então essas são as questões que você pode levantar dentro da sua redação. Vamos lá. Minoria social, desigualdade social, preconceito racial, a questão da educação. Lembra que a nossa Maria Firmino, ela é praticamente autodidata, ela foi alfabetizada até o 2º ano ali. E por último, não menos importante, como que essas relações, né, você percebe que a única relação que tinha sentimento aqui era a de Tancredo e de Úrsula. Todas as outras relações eram por interesse ou por vingança ou por algum outro objetivo que não era, de repente, a relação humana assim, mas sim as posses, manter ali uma certa posição social, um certo prestígio social, manter um volume de terras ou um volume de riqueza, um volume de dinheiro ou um poder dentro dessa sociedade. Veja se fez sentido para você. Prontinho, a aula é entregue. Comenta aqui se você já tinha lido essa obra, se você teve algum insight durante ela, se você não leu, mas já te deu uma ideia de começo, meio e fim, para você sentar agora e responder aquela prova do livro, sentar agora e já desenvolver aquele parágrafo na redação. E claro, né, se tiver alguma sugestão, comenta que também vou adorar ler o seu comentário, pode ter certeza que a gente vem preparar no maior capricho uma aula que você sugerir, tá? Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, dá um like nesse conteúdo para que ele alcance mais pessoas que, assim como você, também está procurando uma aula dessa. E claro, né, compartilha para aquele amigo, para aquela amiga, que eu tenho certeza que ele também está esperando esse conteúdo aí. Obrigada por hoje, espero muito ter colaborado e agora vai lá, gabarita essa prova.